Irmãos, estou feliz com o Senhor por tudo que Deus é e está fazendo em nosso meio. Deus nos dá uma palavra nesta noite, livro de Jonas, capítulo 2. Você fala, essa palavra já conheço, Jonas, não, mas o Senhor disse que a sua palavra renova a cada dia. E eu quero falar um pouquinho com o título. Põe o título lá, minha querida. Isso. Isto. Na minha angústia, clamei ao Senhor. O título da palavra é esta. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Agora vamos lá. Jonas capítulo 2, 1 ao 5. O que diz a Bíblia? E orou Jonas ao Senhor. Olha bem. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas dos peixes, do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Amém. Pode sentar, filho, dando glória a Deus. Irmãos, muitos já sabem desta palavra. Pode ser que alguns não sabem. Sobre o profeta Jonas, o profeta menor. Veja bem. Jonas era um profeta que era corajoso. E Deus nunca... Você fala, Jonas é covarde. Não, ele era corajoso. Jonas não era covarde. Se eu for perguntar a algum dessa noite, algum profeta que tem aqui, tem muitos profetas. Profeta não é só aquele que levanta e diz, eis que eu te digo. Não, isso aí é profecia. Na verdade, tem muitas pessoas que são contra nós falarmos profeta. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele disse que o último profeta, olha bem, foi João Batista. O último profeta, o maior profeta e o último profeta. Só que na Bíblia Sagrada, depois de João Batista, no Evangelho, quando começou a igreja, que muita gente não entende, pensa que a igreja começou lá no tempo de Jesus ou com Jesus. Jesus, ele foi escolhido por Deus, o Filho de Deus, não para fundar igreja e também não para fazer religião. Ele mesmo falou bem claro. Ele veio trazer a revelação da palavra de Deus que estava escondida nas religiões. Então ele fala, quando o profeta Isaías profetizou e disse que Isaías 61 fala que o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu para pregar às nações, aos povos, trazer libertação aos cativos, curas aos enfermos. Então estava a profecia sendo usada pelo profeta Isaías. Veja que é muito lindo quando você começa a dar crédito à palavra de Deus e começa a entender a revelação da palavra. E se tudo vem as 14 profecias, a palavra profética sobre o Messias, profecias messiânicas. Salmo 22, aí, vários lugares, vou citar, vai demorar. O que acontece nesse meio? Até se cumprir, passando 800 anos, mais ou menos 700 e poucos anos, veio Jesus. E quando Jesus veio, na primeira oportunidade que ele teve para começar a pregar, foi com 29 anos a 30 anos, depois do batismo. Olha bem, por que ele não pregou antes? Por que ele não falou antes? Porque ninguém acreditaram nele.
não deram oportunidade por causa da religiosidade. Talvez você poderia estar mais num pique, mais levantado, num nível melhor, pregando o evangelho, mas ainda está lá atrás, por quê? Porque está na religiosidade. Pastor, o que é isso? É pessoas que têm como se fosse um tapa nos olhos. Já viu cavalos, né? Aqui poucos conhecem. Quem trabalhou na roça tem aquela carroça e o cavalo, olha um tapa na frente de couro, ele só olha para frente. Entendeu? O homem já põe aquilo para poder não se perder a trilha que ele tem que andar. Principalmente quem tomba a terra. Então veja bem o que acontece. Então pessoas têm aquele tapa, só enxergam na sua frente, ele não olha para o lado. Ele não consegue ver as almas perecendo. Ele não consegue ver ninguém pedindo socorro. Ele só vai em frente. O que encontrar na frente, ele vai traçando e falando aquilo que ele sabe que está na sua frente, mas não enxerga atrás nem de lado. Mas o Senhor Jesus disse, quando ele começou, aí não deram crédito a ele, porque de onde ele veio? Veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse então lá o homem de Deus, esse é o nome dele agora, não é Bartolomeu, Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então isso aí demorou tempo para que Jesus começasse o seu ministério. E ele também estava o quê? Estava se preparando, estudando todos os tipos de religiões que tinha. Saduceus, tantas religiões, judeus, e foi tudo. O Torá ele sabia decor, estudou muito tempo. E quando ele entra então, na primeira vez na sinagoga, a primeira vez tinha entrado com 12 anos, já preguei essa parte. Ele entra na segunda vez, ele entra na sinagoga, e os homens sacerdotes ali da lei, pega para ele dar a Bíblia, se chama Escritura, dá a Escritura para ele ler, aberto, uma prova. E quando ele olhou, estava aberto em Isaías 61. Aí ele olhou e disse, olha, em mim. Aí ele falou, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar os cativos, libertar os oprimidos. Aí ele pega e fecha o livro, fechar, dá na mão do sacerdote e diz assim, em mim hoje se cumpriu as Escrituras. Em mim hoje se cumpriu esta Escritura. Eu vim para libertar os cativos, curar os enfermos. Disse meu colega, eu preciso tomar cuidado. Então presta atenção numa coisa. O que aconteceu? Ele pega então e começaram a perseguir ele. Ele sai dali e vai então para a cidade na Cafarnaum, cidade marítima. E ele começa a pregar o evangelho, escolheu o seu discípulo e começa então o Senhor ensinando o evangelho do reino de Deus. E ele vai pregando, ensinando até chegar o tempo da sua morte. E antes de ele morrer, antes de se cumprir, ele chama os seus discípulos e diz para eles, vou ter que ir. Orientou, ensinou, falou com Pedro, tu és Pedro, né? Então tu és pedra, e muitas coisas. Não vou entrar nesse detalhe, que eu quero entrar no Jonas. Não quero fugir da palavra. Só para você entender, Jonas não era covarde. E muitas pessoas, Jonas é covarde, e xinga a pessoa de covarde que está assistindo. Não, você não é um covarde. Você falta de entendimento, falta de entender o propósito, o plano de Deus na sua vida e saber quem é Deus, o que Ele pode mudar, o que Ele pode fazer. E aí então Jesus ele ensina e fala para eles continuarem, vai para Jerusalém, ficar em Jerusalém. Ensinou tudo o que eles tinham que fazer, ensinou tudo para começar a igreja. A igreja não poderia começar sem o Espírito Santo. Está entendendo, querido? Por isso que muitas vezes nós queremos ter um obreiro, levantar um obreiro. Então, no tempo passados e também até agora,
A gente só vai separar esse obreiro, ungir esse obreiro, se ele for batizado com o Espírito Santo. Não entende isso? Aí não é claro, você precisa ir para o encontro, porque lá no encontro ele é batizado, ou o demônio pega, ou Jesus pega, porque lá vai ter que ser liberto. Então não temos esse meio termo, ou você é ou não é. Entende? Porque é ruim você ter um obreiro e esse obreiro cair demônio. Já aconteceu isso. Teve pessoas de outro ministério que foram para o encontro, chegou lá, o que é? Sou presbítero. E a sua esposa é presbítera. E profetada, é da profecia. Chegou lá, caiu demoniada. Eu estava arrastando como cobra, disse as irmãs lá que eu vi falar, ficava de 4 pés, foi terrível, né? Me lembra disso aí? Essa parte. Então, o que eu quero que você entenda isso? Que tomamos cuidado. Se você é obreiro, é obreira, conserva a tua vida com Deus. Seja batizado com o Espírito Santo. Não estou falando, mas falando a verdade, que nós vemos muito isso. Chega muitas pessoas dizendo, eu sou pastor, eu sou não sei o quê. Você vai ver a vida dele toda destruída. Então, para um pouquinho e começa a pensar. Jesus vem ensinando. E nessas alturas, quando ele vai começar a igreja, que ele não veio para fundar a igreja, ele vem ensinar, e veio falando, vocês sois a luz do mundo, e o sal da terra, eu vou, mas vou voltar, é vocês que vão preparar, só que eu vou preparar lugar para vocês, quando eu voltar, eu vou vir buscar vocês, eu vou vir buscar a minha igreja, vim buscar aqueles que vocês gastaram tempo com eles, vocês pregaram o evangelho, que se converteu, e eu vou dar o nome para essas pessoas de noiva, minha noiva. Está entendendo aquela coisa linda? Por que isso? Porque diz a Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Temos que crer na sua palavra. Então olha o que acontece. Ele pega e fala para eles, ficai em Jerusalém, que até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E eles ficaram. Segundo algum historiador conta que tinha mais ou menos uns 400, 500 pessoas, até mais, ali, discípulos orando. Mas com 20 dias, 10 dias, isso não vai acontecer não, vamos embora. Foram embora, ficou 120 discípulos. Diz a Bíblia que de repente, veio do céu com um vento impetuoso, encheu toda a casa e foram cheios do Espírito Santo. Aí sim, aí começou a igreja. Como começou? Porque foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor quer encher cada um de nós, de vocês, com o Espírito Santo. Porque tem uma igreja, o TJ ensina que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Outros dizem que é uma energia. Não. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o poder de Deus como dinamite. Bora. Está entendendo? Quebra tudo que vier pela frente contra o seu corpo, contra a sua vida. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos convence do erro, do pecado, para o perdão, misericórdia e graça. O Espírito Santo, muita gente, já vi pessoas, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, estava sentindo, eu estou sendo acusada, isso, não, o Espírito, Deus, não, o Espírito, tem gente assim, irmãos, o Espírito Santo não acusa ninguém, quem acusa é Satanás. O Espírito Santo, ele te convence você, entendeu, querido? Ele convence que você errou, que você está errada. O Senhor está dando a palavra aqui, agora eu vou ter que falar. Quando o Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo, presta atenção. O que acontece com essa luz? Ela brilha. Aonde você for, você brilha. Alguém vê em você algo diferente. Quantas vezes, não que a gente tenha que se gloriar, mas quantas vezes já vi testemunho de pessoas, e também minha vida, a pessoa fala assim, você tem alguma coisa diferente. O que você é? Que região é a sua? Está entendendo? Porque eles se incomodam. Porque o cristão em Jesus Cristo tem algo diferente.
Vou contar para você, até engraçado. Esse dia o polícia me parou aqui embaixo, tentou me parar e eu fiquei pensando comigo depois, esse cara viu alguma coisa diferente de mim. Porque policial não tem muita moleza. Mandou eu parar e eu não parei. Eu não entendi, que eu falei, estou na minha aqui, eu estou de boa. Para aí. Quando aí eu continuei, aí eu falei, bom, acho que ele quer. Aí ele foi encostando assim, eu falei, acho que ele quer que eu dou caminho para ele. Então vou encostar para ele passar. Aí eu fui encostar, das pedras, esse de vir da padaria, uma meia-noite mais ou menos. Quando eu fui encostar, eu vi que ele não parou, veio para trás de mim. Falei, não, então eu vou embora, não quer passar. Eu fui devagar. Quando passou o curso do Cascavel, ele olhou para o pai, para aí, pai, você está vendo, estou mandando parar, você não está entendendo. Eu falei, eu não. Você está com os farol apagados? Eu falei, é porque eu estava com a minha esposa lá na padaria, a gente foi comer um churrasquinho, e ela vinha atrás de mim e eu esqueci de acender a luz, estava olhando. Ele falou, desce, eu fui descendo para dentro do carro, desce do carro, eu desci. Quando eu desci, eles ficaram olhando para mim, sabe, meio estranho, um outro com a arma na mão, e ele mandou descer, olhando para mim assim. Aí peguei e falei, bom, como eu vi que eu estava errado, né, porque ele estava bravo, falou uns palavrão, desce. E põe a mão para cima, não, já levantei com a mão assim, falou assim, vai, põe a mão na cabeça. Eu falei, para, já fui logo no carro, falei, vai mandar o pombo no carro, já vai lá mandar abrir as pernas, o civil já sei como que é, ele tá assim, ele bate seu pé assim, ó, deixa abrir a perna. Falei, vai precisar bater não, que o não dele, eu vou abrir logo. Aí, quando eu fui fazer assim, ele falou, não, moço, para fazer isso não. Pode, tira a mão do carro, fica tranquilo. Mas tá tudo bem, tudo bem. E o documento está jóia, só 3 mil e pouco de multa. Então, está tudo bem. Falei, olhou para mim assim e falou, tá, vai embora, pode ir embora. Como se tivesse visto alguma coisa diferente. Porque eu estava errado. Não te ouvi. Então, estou atrasado. Então, presta atenção. Parou apagado, então, mas minha carta, né? Eu estava já naquele ponto, 50 pontos. Mais de 50 pontos, estourada. Então veja bem o que acontece. Não só esta vez, mas com algumas outras vezes, eu já percebi que eles viam algo diferente na gente. Vou falar mais um, não dá para você rir, não. Saí daqui da igreja esse domingo atrás. Pastor Jota pediu para vir soldar aqui os ferros na Vila Matilde, no sábado. Fui lá soldar os ferros para ele. E aí, a solda elétrica, se você não usar aquela... Agora eu comprei uma, esses dias, antes de ontem. Se você não usar máscara grande, faz o seu rosto ficar tudo queimado, vermelho. Está entendendo? E ali, então, eu soldei, sabe, bastante das máscaras, fechava os olhos, usava aquele óculos pequeno, o óculos de raio só de transparente. E fiquei tudo vermelho. Vim da igreja aqui, foi no sábado, vim aqui no domingo de manhã, estou indo embora. Aí eu vejo o brilho, falei, pai, mas o senhor está me cercando agora, brilho de novo. Olhei assim, lá na frente, aquela fila de carro. Eu falei, eu vou enfrentar, não vou voltar não. E fui, bem que dá vontade de voltar, né? Falei, vou em frente. E eu, Senhor, eu sei que estou errado, mas seja o que o senhor quiser. Agora tem que me consertar, eu tenho certeza disso. E vou indo. Quando eu chego perto do guarda, vai, pode ir. Chega minha vez e para. Falei, pronto. Parei. Aí olhou para dentro do carro, olhou para mim. A cara vermelha de solda, né? Aí falou assim, o senhor já tomou as cachaçinhas hoje? Essa foi demais. Eu falei, senhor, eu não bebo. Já tomou aquela cachaçinha hoje, né? Eu falei, não, eu não bebo. Porque os vermelhos, cara de bêbado. Mas quando a gente sobe, minha esposa fala assim, parece cara de bêbado mesmo, sabe? Eu tenho um deles aqui que ia ficar, né? Aí os olhos também ficam inchados um pouquinho. Aí ele falou, eu peguei e falei, não bebo. Eu falei, tá bom, pode ir embora. E documento tudo o quê? Eu falei, tudo o quê? Só sem não olhar. Aí fui embora. Eu orei, pedi para você perder o perdão. Então, irmão, são coisas que parece que não, mas você vê a diferença. O cara foi me assaltar, eu clamei o sangue de 3 vezes e foi resistir. Ele levou o carro, mas depois do carro tinha cortado a gasolina e peguei depois do carro.
estava com a minha esposa um dia desse atrás, faz tempo já indo com ela, passando uma viela aqui, aquela vielinha manjada que tem ali perto daquele descampado ali, sai por trás, passando a Costa Lavo, no campão lá de esquerda, no mato. E eu, minha esposa indo para lá, eu estava com a sacolinha. Aquele tempo estava numa prova, meu amigo, que 100 reais no meu bolso era uma riqueza. Eu estava com meu 100 realzinho no bolso, filho único, e a sacolinha com uma calça usada, mas a sacolinha era escrito lá Dorinho do mapa, no shopping, né? Aí o cacete, eu estou indo, mas eu entrei na viela, aí na metade da viela o cara com moto, pum, para na frente. Aí outra moto lá atrás. Aí quando ele chegou e encontrou a moto da frente, e os dois, na garupa e o outro, aí olhou para mim assim, e eu só assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue tem poder. Aí o outro disse, não, pode deixar. E foram embora. Amém? Estou só contando isso para você, se você crê. Existe algo diferente em você, meu irmão. Tem que ter. Uma vez eu estava pregando para um bandido faz tempo numa favela perigosa. E esse bandido estava sendo procurado por outros bandidos, que não era a favela dele, mas ele queria me levar e se converteu. E queria me levar lá para as pessoas, para pregar para uma pessoa lá, que ele amava, gostava da pessoa, um rapaz. Vamos lá, pastor, vamos lá. E foi indo com ele na favela, foi na minha frente, fui atrás dele, um beco rapa, assim, estreitinho. E o cara vinha vindo com a arma na mão, para matar ele. Eu não sabia de nada. Quando o cara olhou para mim assim, olhou para ele, aí falou, agora, aí eu para mim. Aí falou, pode passar. Passei com ele embora. Aí quando chegou lá na frente, o abençoado fala, Lorival, não sei o que aconteceu. Uma vez eu dei uma goma, tinha uma fita, agora mudou os palavreados, não sei como que era. Eu dei uma goma para eles fazer um assalto num lugar lá. E eles eu dei a fita para eles, pode ir lá que está tudo certo, tem dinheiro, tem cofre. Quando ele chegou lá, o cara tinha uma câmera, veio do cara entrar, o ladrão. Quando o ladrão entrou, ele queimou, matou o cara. E ele me culpou que eu que mandei essa armadilha, agora ele quer me matar. Mas quando viu você, não sei se ele viu você vestido de polícia, ou vestido, não sei como é que foi, que ele se apavorou, ficou tremendo assim, e mandou nós passar. Alguma coisa ele viu em você, e eu falei, glória a Deus. Sou provado, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho meu defensor. Eu tenho aquele que Jó na prova disse, o meu Redentor vive. Meu irmão, minha irmã, o teu Redentor vive. E disse ele, eu estarei convosco, eu estarei com você até o fim do século. Se você crê nisso, recebe, aleluia. Glória a Deus. Então o que acontece? Pedro então, encorajado agora ali, cheio do Espírito Santo, porque antes ele foi covarde, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas agora estava ali cheio do Espírito Santo. Uma coisa que eu acho interessante, que quando Jesus falou para ele ficar em Jerusalém, que sejam revestidos, ele ficou. Aí depois o irmão Lucas falou para eles, olha, vocês serão testemunha minha, vocês serão minha de Jesus, vocês serão minha testemunha, lá em Atos, aqui em Jerusalém, até os confins da terra. Acho que ele disse, até lá no Brasil que ainda vai nascer, não tinha, os confins da terra, será minha testemunha. Só que para isso, disse ele, derramarei do meu Espírito sobre vós. Primeiro, irmão, Jesus não vai mandar nenhum cristão crente para algum lugar se ele não estiver preparado, não se revestir, não buscar Deus, porque ele vai só morrer. Quando meus filhos tinham que ir para a África, pastor Jonas e Edgar, e minha esposa, nós ficamos cismados, meio preocupados. E eu falei, Senhor, aí fala, pastor, lá é o seguinte, lá tem um monte de bruxo, feiticeiro, é o que mais tem lá em Moçambique, e eles matam os pastores. Eles matam, e cada cabeça de um pastor tem um preço para fazer bruxaria. Tem uns bruxos tão fortes lá que eles trabalham que faz a pessoa leviantar
Falei, rapaz, isso aí é assim, é? Então eu não vou deixar ele não. Só tem meus 2 pastores aqui que estavam começando o ministério, né, no começo. Aí eu fui orar ao Senhor, o Senhor falou, pode deixar que vai morrer não. Tira a palavra, o Senhor falou, então vão. Irmãos, só não foram mortos porque o Senhor estava na frente. Chegou lá, tem a foto deles aí lá em Moçambique. Foto deles que veio os camaradas com corrupção e muitas coisas, feiticeiro, e caía a feiticeira caía lá no demoniada, e que lá quando vinha a feiticeira vinha perto da igreja fazer feitiço, os crentes corriam. Aí o João falou, não é para correr não, é ela que tem que correr de nós. Aí foi para cima dela, entrou no meio do mato, entraram atrás, expulsou o capeta daquela feiticeira. É isso que faz a diferença, irmão, você tem que acreditar. Se Deus mandou eles para lá, porque Deus estava com eles. E tinha um monte de pessoas falando de língua lá e eles não entendiam. E que era para pegar eles, para levar eles, para matar eles. E aí o pastor José entrou na frente. Disse que o pastor Edgar foi usado também a interpretar a língua. E ficou bravo e falou um monte de coisa. Eles ficaram com medo de parar. Esses caras são malucos. Para você entender que o apóstolo Paulo fala que a loucura do evangelho para muitos. A loucura a sabedoria é loucura. Estavam cheios de sabedoria para pregar a palavra. Só que nesse meio termo, então, que a Pedro, então, agora está pregando, cheio do Espírito Santo, aparece lá fora uma multidão. E começaram a ver esses homens tão mostos, quer dizer, vinho, cheio de vinho, né? Da linguagem, tão mostos, cheio, né? Ele, não, Pedro saiu lá fora, não. Estes homens não estão embriagados conforme vós pensais, estão cheios do Espírito Santo. Vamos entrar lá. Para a palavra de Jonas e explicar alguma coisa sobre o profeta. Que tem gente que está ainda na cabeça. Se o profeta foi João, então não. Irmãos, qual foi o profeta que profetizou de Jesus e qual foi a profecia que veio sobre ele? Como se fosse como o espírito de Elias, que muitos diziam. A mesma unção de Elias. E ele pega e quando vê Jesus de longe, vindo naquela estrada empoeirada, João é que teve a revelação. Nenhum profeta teve as condições ou a oportunidade de ver Jesus antes da revelação. Viram depois é fácil. Mas ele viu antes. E quando então Jesus vinha vindo, olhou assim e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele foi o maior profeta. E o Senhor disse por profeta, obrigado, meu irmão, por profeta, ele teve uma grande revelação. Mas depois dele veio os dons de profecias, 12 dons, o apóstolo Paulo fala. Mas o dom de profeta continuou. Só que acabou o tempo de o profeta andar na rua e começar a trazer uma palavra revelada, uma profecia sobre aquilo que iria acontecer. Porque em Jesus se cumpriu todas as profecias messiânicas. Mas agora o que acontece? O Senhor começou a derramar dos em Efésios, que ele fala, uns para apóstolos, uns para profeta. Então, o que quer dizer? É um dom especial e fala sobre os 5 ministérios apostólicos que nós ensinamos aqui. Então aqui tem o ministério apostólico e nós já estivemos orando sobre essa parte e apóstolo de nações já revelou a nós como eu seria apóstolo, Edgar, profeta, o pastor Jonatas, pastor e evangelista, aqui é o pastor, é o do meio. Depois vem mestre, que é ensinamento, e vem o outro apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. São 5 apostólicos. E o apóstolo Paulo ensinando falou sobre esse ministério e disse que uns é dado para profeta. O profeta é isso aqui, é o que aponta.
Está entendendo? Ele chega e aponta. Não é chegar a apontar o pecado, não. Apontar o que o Senhor quer enviar, o que o Senhor quer fazer. Todas as coisas aqui são dirigidas assim pelo apostólico. E o pastor Edgar, o pastor Jonas, o pastor Edgar sempre está falando: olha, o Senhor está falando isso, para a gente fazer isso. Aí eu vou orar, Jonas vai orar, o pastor Jacques vai orar, todos os pastores da diretoria que estamos concordando, vamos orar. Quando chega na oração, o Senhor aprova, fala: é isso mesmo. Está entendendo, irmãos? Eu não quero que você fique na dúvida, coisa, fala comigo depois. Mas, segundo a Bíblia, continuou. Não os profetas como antes. Aí agora nós chamamos de missionários, que vão para missões. E isso é muito lindo, por causa do dom de Deus está sobre ele. A unção do profeta está sobre ele. Tem coisas muito reveladas, muito lindas na vida deles. Então eu quero que você entenda isso. Lá em Jonas, tem assim: eu acho que eu não tirei. Põe lá, filha, Jonas, capítulo 2. Depois nós vamos para o 3. Primeiro. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das estreias do peixe. Para um pouquinho. Por que Jonas é meu filho? Por que ele orou ao Senhor do ventre de um peixe? Não era mais fácil ele obedecer? Deus falou para ele. Ele era corajoso, era um homem corajoso. Entendeu? Mas a cidade de Nínive existia uma grande... Era uma prostituição, era uma coisa perdida. Mas era um povo de Deus que se corromperam, perderam. E o Senhor então queria salvar aquela cidade. São 120 mil homens, pessoas. Só que não tinha um profeta assim capacitado de coragem para ir lá. Então o Senhor chegou em Jonatas e falou: Jonas, vai lá, vai pregar na cidade de Nínive. Ele olhou assim e falou: tá bom, Senhor. Foi comprar passagem no navio e foi se esconder. E falou: esse povo são um povo duro. Irmão, já não aconteceu com você isso? Deus mandar você evangelizar alguém, ou ir pregar para alguém, orar para alguma pessoa, uma casa. Falei: essa pessoa, estou cansado de orar, de pregar. Não já aconteceu? Eu falei: sincero, estou cansado de falar para ele, não quer nada com Jesus. Ele não quer nada não. Isso que acontece conosco. Não é porque você está com medo ou você não tem coragem, é porque você é incrédulo também. É você está dizendo que Deus não tem capacidade, não é capaz de libertar, de convencer. Ô querido, são 7 anos que ficamos esperando pelo Jonas se converter. Cada vez mais se afundando mais, até que agora chega. Está entendendo? Então o que ocorre é isso. Ele falou: mas Senhor, não, esse povo lá, Deus não tem como. Vou para outro lugar, vou para outra cidade que é melhor. E escondeu. Veio a tribulação, veio a tempestade. O que ele fez? Apontaram ele. Ele falou: rapaz, já que eu sou culpado, o negócio é eu morrer, me suicidar. Olha aí. Acontece muito isso com o ser humano. Ele se começa a sentir tão acusado, tão, perturbado, arrependido, às vezes misturado com que no arrependimento, com sentimento, com remorso, que ele pega, obrigado, filho, que ele pega e fala: vou me matar. Não tem jeito. Jeito de dar fim na minha vida. Aí quando ele viu a situação, que estava o barco quase afundando todo mundo por causa dele, ele falou: é o seguinte, sou eu. Aí foi chegando: o que tu faz aqui dormente? Ele falou: rapaz, que Deus você serve? Qual é o seu Deus? Meu Deus é o Deus de Israel. Ele falou: pronto, está aí, ó. Se Deus de Israel deles é o Deus que age, que vinga, que tem poder. Então é melhor nós dar um jeito, cara, vou aqui que nós podemos fazer com você. Ele falou: rapaz, o único jeito é jogar na água. Mas estava lá no mar, no meio do mar. Me joga eu no mar que vai acabar. O mar vai acabar a sua fúria. Mas foi dito feito. Pegaram ele pelas pernas, pelo mar. Aí o Senhor
Deus tem seus propósitos e planos. Preparou um grande peixe. Muitos falam que é baleia. Não vamos acreditar. O grande peixe no mar mais é o baleia. O tubarão já tem os dentes que parecem um serrote, né? Não ia ficar legal. Então vai lá, uma baleia. Engoliu Jonas. O que diz a Bíblia? E esse versículo, vamos lá agora, filha. Por motivo de ter engolido ele, e Deus tinha que levar ele para aquele propósito de salvar aquela cidade, restaurar aquele povo. E veio, vamos lá, continua. Outro. É o 3. É 2 e 3, isto. Está bom aí. E disse ele, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno, gritei e tu ouviste a minha voz. Próximo. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Até aí no outro versículo fala que raiva, aquelas coisas da água, também vinha sobre eles, sobre a boca deles, sufocando o pescoço. Mas ele disse, do ventre do inferno eu clamei ao Senhor. Irmão, minha irmã, isso acontece com muitas pessoas. Talvez já aconteceu com alguém aqui. Comigo aconteceu quase isso. Eu senti tão assim que não iria acontecer, as coisas não iam passar, que eu falei, Senhor, por causa desse acidente meu, pode ser que eu estou morto já lá em cima e estou tentando viver aqui embaixo. O Senhor me leva, me prepara e me leva, Senhor. Chega de ficar sofrendo aqui nessa terra, não tem mais nada aqui para mim, porque eu não quero pecar contra ti, eu não vou errar, eu quero ser salvo. Então antes que aconteça alguma coisa, o Senhor me leva. Deus, depois de uma semana, fui orar, eu clamei ao Senhor, praticamente do sufoco do inferno. E o Senhor usou um vaso e falou, eis que por esses dias você pediu a morte, mas eu não tenho morte para você, eu tenho vida e vou te usar grandemente para ganhar muitas almas para o meu reino. E aí falou, irmãos, eu vi você numa multidão te acompanhando no deserto, uma cidade assim, aquela poeira, tudo. Eu falei, graças a Deus. É lá no Mato Grosso, onde está minha mãezinha. Vou pregar para lá, naquelas terras. Mas não te digo que o deserto era luta, o deserto era prova, o deserto era situação difícil. Era eu e minha esposa passando por um deserto, meus filhos nas drogas, meu filho Jonas, aquela situação difícil, desemprego. Então era deserto. Está entendendo? É um grande deserto. Sem despejado de casa, aluguel. Oh, meu Jesus. Então era um deserto. Só que muitas vezes acontece isso contigo, meu irmão, minha irmã. Às vezes você está passando um deserto, mas o Senhor disse que o deserto não é lugar de você morar. Deserto é passagem, é para você passar, porque Deus tem algo bom para você. Deus fala que é necessário você passar pelo deserto, porque Ele quer te levantar para algo melhor e mais grande e poderoso, que você poderá dar testemunho. E você está aqui nesta noite, e o Senhor diz para você que Ele vai te levantar, Ele vai tirar desse deserto. Caminha, porque grande é a sua jornada ainda. Muitas vezes você tem medo da morte e pensa que vai morrer, mas o Senhor disse, eu vou te livrar, porque meu propósito continua com você. Amém, querido? Glória a Deus. Então observa uma coisa. Ele clamou e Deus ouviu. E ele falou, rapaz, é do ventre do inferno que Deus me ouviu. Irmão, precisa você ficar desobedecendo a Deus, as coisas acontecer, para depois você não ter outra saída, falar, olha, onde é a saída minha? Não, Jesus, Ele não quer ser, como diz assim, última coisa para você escolher. Ele é a primeira coisa da sua vida. E muita deixa por último, se dá certo, mas se não dá. Querido, presta atenção. Deus está tratando com você. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor segunda vez,
a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Para por enquanto aí. Depois você põe o 3, tá bom? Presta atenção, uma palavra muito linda do Senhor. Ele saiu do meio do mar, foi lançado lá na praia. Essa Bíblia que Deus mandou o peixe vomitar Jonas. Mas ele passou 3 dias, irmãos. Quem deu esse exemplo foi Jesus. Olha que sufoco. Acho que ele respirava, quando ele respirava, será um sufoco, que ele voltou do grito do inferno, ele disse ele. Não tinha saído, no meio dos mares, muito longe. Até o peixe chegar na praia foi 3 dias. Eu estava lá no meio dos mares. Estava de navio. Então começou de baleia, de peixe. Tem um hino que fala assim: se você não vai de navio, mas de peixe tem que ir, então é melhor ser de navio. É melhor se obedecer. Aí o que acontece então? Quando ele chega, foi lançado lá, Jesus fala assim, quando os fariseus pedem um sinal, em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele fala assim: não será dado um outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Presta atenção. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Está entendendo, gente? 3 dias. Só que 3 dias e 3 noites que Jonas ficou foi na angústia do inferno. E Jesus 3 dias e 3 noites sabia que foi pregar no inferno. Está entendendo? Porque ele pregar as almas tinham ido sem salvação. Olha a comparação muito linda. E agora então Jonas, quando ele sai lá fora, ele vai. E aí ele, eu estou vivo, tá, e agora? Aí o Senhor aparece: Jonas, vai. Vem lá, 2. Aí, deixa aí. Diz: levanta-te, levanta-te, Jonas, levanta-te e vai. Porque era compromisso, era promessa, era ordem do Senhor. Levanta e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Olha só, não era para ele chegar lá e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que os crentes fazem. Vai na casa de alguém, vai lá orar, vai caçar um versículo. Mas o cara está precisando de um cajado, vai caçar uma... Está precisando de uma palavra a mais. É melhor você chegar até em casa orar e você orar para o Senhor, dá para falar para essa pessoa aqui, se ela pela fé se abrir. Mas não, ele fica assim: eu vou falar nessa casa aí. Só vai trazer coisa boa. Aí tem aquelas caixinhas de sorte lá de versículo, só sai versículo bom. Está entendendo? Prosperidade. Mas o Senhor, sabendo disso, disse: Jonas, você vai lá e fala o que eu te mandar, a mensagem que eu te digo para você falar. Olha, a mensagem não era fácil, não era boa não. Fala, Jonas, falar. Ele pegou a cidade como profeta e foi entrando na cidade, e ele começou então a dizer: arrependei-vos. Vamos lá ver, põe lá o 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Continua. 4. E começou Jonas a... Cadê o outro versículo? Aí, isso aí mesmo, 4. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, Nínive, essa cidade será subvertida. Põe o outro. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de sacos, desde o maior até o menor. Entendeu? Olha bem. Ele teve que dar o recado, Senhor. E ele foi gritando. Você talvez não entende por que eles arrependeram. Por que eles foram jejuar? Porque segundo os profetas, aquela cidade estava esperando
que vinha um profeta, um homem de Deus ou um Deus que viesse das águas. Olha bem, que esse homem viesse das águas para pregar a palavra de salvação. Aí o que aconteceu? Quando viram que era ele, olha bem, de onde esse homem veio? Você viu algum barco encostado na praia? Lá no porto, parou algum barco, esse homem desceu lá? Não. Ele veio de um lugar bem deserto, ele apareceu lá na praia. Então aí, que Deus faz? Então agora começaram todo o rei, começaram a acreditar e crer que este homem é um homem de Deus e a palavra dele não era brincadeira. E ele começou a andar na rua e gritando e repetindo: essa cidade vai ser destruída. Se vocês não se arrepender, Deus vai destruir essa cidade. E foi caminho de um dia, voltou, caminhou 3 dias pregando o evangelho na cidade. Aí ele vai e volta. E Deus não fez nada. Deixa eu falar uma coisa aqui publicamente, que a minha esposa, eu percebi que ela ficou meio chateada, mas não estou dizendo para ela que ela jogou água fria. Eu estou dizendo que eu, não sabe, eu sou difícil, eu senti, né, um pulinho, dar um dó, eu caí, sou difícil, tá entendendo? E na hora que eu peguei, que estou lá, então, aí dá a chave, como se fosse jogar água, não é isso? Acabou meu foguinho, mas continuou no espírito, amém? Então desculpa, não foi questão de, ferir você ou prejudicar você. Foi apenas dizendo que eu sou difícil dar uns pulos e sentir aquele fogo e estava quase sendo arrebatado. Só eu que sei o que estava sentindo. Aí de repente, eu falo com alguns, presta atenção isso para você também. Eu falo com alguns irmãos, com algumas esposas, com alguns filhos de pregador. Quando seu pai ou sua mãe, alguém for ter um ministério, for pregar, presta atenção. Antes dele pregar, 1 hora, 2 horas que for, nunca traga nenhuma notícia ruim. Espera ele pregar primeiro. Está entendendo, gente? É real. Então a pessoa fala: vamos pôr uma Tati vai pregar. Uma Tati vai pregar amanhã, terça-feira. Aí chega terça-feira, 1 hora antes, Tati, tem um cobrador aí que quer te bater. Vem. Acabou a graça. Então é melhor nós ver essa parte de nunca você trazer notícia ruim ou problema antes que o pregador traga a mensagem. Depois se fala se quiser, que já pregou mesmo, aí é hora de fazer, essa palavra foi para mim mesmo. Amém? Irmãos, olha a coisa. Quando Jonas, ele viu que Deus não fez nada, ele foi deitar e preferiu morrer. Falou: melhor eu morrer de novo, porque ó. Aí ficou no sol lá, aquele solzão quente na beira da praia. Diz a Bíblia que Deus fez criar uma boboreira, que tinha ramo, uma árvore. E ele aproveitou, já estou aqui, então vou me relaxar aqui, ficou debaixo da sombra. E aí, passou os 2 dias, Deus mandou um bicho, comeu a raiz da boboreira, secou. Ficou revoltado. Mas Deus estava na sombra aqui tão gostoso, o Senhor vem e me tira a boboreira, queima a boboreira inocentemente, não tem nada a ver com isso, o Senhor mata a boboreira. E Deus olha para ele e diz: Jonas, vamos lá, põe lá no versículo, eu não passei para você, vamos acabar já, viu? Versículo 3, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Aí disse Deus, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Foi o outro antes, o 10. Essa palavra foi preparada assim, irmão, na última hora, o 10. E diz o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que uma noite nasceu e numa noite morreu, pereceu? E não tirei, olha, você teve compaixão, teve dó de uma borboleta que morreu. Não tirei eu dó desse povo, 120 mil pessoas. Não vejo o grande amor de Deus. E Jonas então creio que se arrependeu e falou: vou voltar a ser profeta de Deus, porque vale a pena pregar este evangelho. As almas estão se convertendo, está havendo transformação de vida. É o que acontece neste ministério. Deus tem preparado você, para nós ir pregar o evangelho, para nós ganhar almas para o reino do Senhor. Deus tem mandado você ir. Não seja Jonas, vai, começa a se revestir. Nós temos aula amanhã de intercessão. Eu sei que nem todos vai ser intercessor, mas vai aprender. Está entendendo, gente? Também estou vindo aqui aprender. Oração, saquear o inferno, muito, muito bom. Essa primeira aula que tivemos aqui foi muito boa. Teve mais de 50 pessoas, viu, Matheus? Foi bastante gente. Então, querido, presta atenção numa coisa para encerrar a palavra. Você é um Jonas, mas não é o Jonas que teve medo de ir para a cidade ou que acreditou, pensou que Deus não ia fazer nada para aquele povo. É um Jonas que crê em Deus, que sabe que aquele teu esposo que gosta de uma cachaçinha, que não é eu, gosta de uma cachaçinha, vai se converter, vai vir para a igreja. Aquele filho ou filha que está rebelde, está fora do caminho, vai vir para o Senhor. Prega para ele, tenha paciência e graça. O esposo ou a esposa, seja quem for, você é Jonas para ir pregar e não ficar pensando: Deus não vai fazer. Deus, não tem muita gente assim, irmãos. Deus não vai, esse aí não tem jeito não. Chegou uma vez uma parede da gente, falou assim para minha esposa: o Jonas não tem jeito não, mano, não precisa se preocupar com isso não tem jeito não. Olha para lá. Não é assim que acontece. Mas você não é Jonas. Você fala: tem jeito. Jesus mudou a minha vida, vai mudar dele também. Mas se ele não mudou a sua ida, se encosta, vai para o encontro e fala: Deus vai mudar a minha vida. Eu vou mudar a vida também de muita gente. É assim que Deus quer, filho. Levantar eu e você para fazer diferença nessa nação, nas igrejas, no ministério, na vida com Deus. Deus quer. Cadê as irmãs da ceia? Pode trazer aqui, põe aqui, ó. Diácono, é óbvio. Deus quer preparar você para isso. Então não fique temendo. O que vai acontecer não importa. Tem gente que fala assim: fizeram uma macumbaria, acontece por causa disso. Não, você não tem que pensar que você está passando porque fizeram obra de macumbaria. Você tem que pensar que o seu Deus é maior do que a obra da macumbaria, e macumbaria não vai te pegar, não vai acontecer, porque seu Deus é poderoso. Você tem que pensar naquilo que Deus faz, não o que Ele vai fazer. Ele vai fazer nada. Ao lado da minha casa tem uma toca tabaco, tudo, sei lá. Diz que lá o direito também tem. Eu tenho um pingo de medo, Deus proverá. Está entendendo, filho? Vamos levantar, por favor?